Capítulo 2 A Armadura de Pégaso Parte 1 O sol da manhã lambia as encostas rochosas do santuário, tingindo as pedras milenares com um dourado suave, mas para Seiya o brilho não era apenas da luz solar, mas também da sua recém-adquirida armadura de bronze de Pégaso. As peças metálicas prateadas reluziam em seu corpo, a cada movimento capturando a luz e refletindo-a em um fulgor quase etéreo. A sensação de poder que emanava delas era algo que ele nunca havia experimentado antes, um fluxo constante de energia que o percorria, fundindo-se com seu próprio cosmo. A vitória sobre Cassius, ainda que brutal e dolorosa, tinha sido o rito de passagem definitivo, a confirmação de que ele era, de fato, um cavaleiro de Atena. Agora, com a orelha ensanguentada como uma marca indelével de seu sacrifício e sua determinação, Seiya estava pronto. Sua mestra, Marin, observava-o à distância, a figura de prata emoldurada contra o céu azul intenso e o vasto horizonte grego, sua postura sempre vigilante. Seiya, sentindo a armadura pulsar com seu próprio cosmo, direcionou seus passos para fora da área de treinamento, deixando para trás a paisagem árida e as memórias de dor e superação. Seu objetivo era claro, mais nítido do que nunca: o Japão. Lá, ele finalmente reencontraria sua irmã Seika, a única família que lhe restava no mundo e a razão mais profunda de toda a sua jornada, de cada gota de suor e sangue derramados. A promessa da misteriosa Fundação Graad, feita há tantos anos quando ele era apenas uma criança, finalmente seria cumprida. Ele só precisava chegar lá. Enquanto Seiya deixava o santuário para trás, sua jornada para o Japão se desdobrava e a narrativa nos levava a compreender melhor o intrincado plano por trás de sua vinda à Grécia e de tantos outros órfãos. A Fundação Graad, uma entidade poderosa e enigmática, com tentáculos que se estendiam por todo o globo, havia recolhido 100 órfãos de diversas partes do mundo. O plano de seu fundador, o enigmático e influente Mitsumasa Kido, era tão ambicioso quanto implacável: enviar cada uma dessas crianças para diferentes centros de treinamento lendários, espalhados pelos pontos mais remotos e perigosos do planeta. Montanhas gélidas, ilhas vulcânicas, desertos escaldantes. Nenhum lugar era seguro o suficiente, nenhum treinamento era brando demais. Apenas os mais fortes, os mais resilientes, os que conseguissem despertar o cosmo, a essência da vida, teriam o direito de retornar ao Japão como cavaleiros de Atena. O custo humano daquela iniciativa era imenso, um sacrifício de vidas e infâncias roubadas, mas para Mitsumasa Kido, o objetivo maior justificava os meios. Ele via os cavaleiros como a única esperança para um mundo em constante desequilíbrio. No Japão, a Fundação Graad não estava parada, aguardando passivamente o retorno de seus pupilos. Em vez de uma recepção silenciosa para os poucos cavaleiros que emergiriam vitoriosos de seus treinamentos brutais, Mitsumasa Kido havia concebido um evento grandioso, um espetáculo sem precedentes: a Guerra Galáctica. Era um torneio de proporções épicas, onde os cavaleiros de bronze recém-formados se enfrentariam em combate, testando suas habilidades e o poder de suas armaduras, sob os olhos do mundo. O prêmio para o vencedor era a lendária Armadura de Ouro de Sagitário, uma das 12 armaduras de ouro, as mais poderosas de todas, feitas do metal divino oricalco, e que pertencia ao Cavaleiro de Ouro de Sagitário, símbolo da justiça e da esperança. A organização meticulosa da Guerra Galáctica estava a cargo de Saori Kido, a neta de Mitsumasa Kido. Saori, uma jovem de cabelos longos e roxo que caíam em ondas sobre seus ombros, exibia uma beleza notável, mas sua postura era de uma arrogância e altivez que a tornavam para a maioria inacessível e fria. Seus olhos, embora de um tom profundo, carregavam um brilho distante, quase desinteressado. Ela era a figura central da Fundação Graad agora que seu avô, Mitsuasa, havia falecido, e exercia sua autoridade com uma severidade que poucos ousavam desafiar. Saori via os cavaleiros e a Guerra Galáctica não apenas como um mero espetáculo para as massas, mas como um meio de cumprir a última e enigmática vontade de seu avô, cujo verdadeiro propósito e as razões por trás de suas ações ainda eram um mistério para a maioria das pessoas, inclusive para os próprios cavaleiros.
Enquanto Seiya viajava de volta para o Japão, sentindo o peso e o poder da armadura de Pégaso em sua caixa, sua mente estava cheia de pensamentos sobre Seika e a promessa de um reencontro que o mantivera vivo por tantos anos. Ele mal podia esperar para ver o rosto dela novamente, para sentir o calor de um abraço familiar. A metrópole de Tóquio, com os seus arranha-céus imponentes que arranhavam o céu e sua energia vibrante que pulsava dia e noite, parecia um contraste gritante com a solidão das montanhas gregas, um choque de realidades que ele estava prestes a enfrentar. Ao chegar ao Japão, Seiya, sem perder tempo, logo se dirigiu à imponente sede da Fundação Grade. Ele não tinha muitas informações sobre onde ou como encontrar Seika, apenas a promessa que o havia guiado por anos, uma fé cega na palavra da fundação. Chegou a uma sala de recepção opulenta, decorada com mármore e móveis finos, onde foi recebido por funcionários impecavelmente vestidos em ternos escuros. Seiya de Pégaso, um homem com óculos e uma postura formal anunciou, sua voz contida, mas audível. Bem-vindo de volta. A senhorita Saori Kido deseja vê-lo. Seiya foi conduzido através de corredores luxuosos até uma grande sala de reuniões, onde Saori Kido o esperava. Ela estava sentada em uma cadeira elegante, sua expressão séria e um tanto fria, estudando-o com um olhar penetrante. Ao seu lado estavam outros cavaleiros de bronze que já haviam retornado de seus treinamentos em outras partes do mundo. Seiya reconheceu alguns rostos vagamente, embora não os conhecesse de perto, sentindo a hora de rivalidade e cansaço que emanava deles. Seiya. Saori começou, sua voz melodiosa, mas com um tom de comando que não admitia réplicas. Você retornou. Sua armadura de Pégaso é impressionante, de fato. Ela fez uma pausa, seu olhar avaliativo percorrendo Seiya. Mas agora você deve cumprir a sua parte do acordo. Você participará da Guerra Galáctica. Guerra Galáctica? Ele tinha ouvido alguns rumores sobre um torneio de artes marciais grandioso, mas jamais imaginou que seria envolvido nele. Sua prioridade era Seika, e lutar em um espetáculo não estava em seus planos. Guerra Galáctica? Perguntou Seiya, sua voz tingida de confusão e um leve desdém. Ele se aproximou, sua frustração crescendo. Eu não ligo para torneios, senhorita Kido. Eu voltei para encontrar minha irmã, Seika. A Fundação Grade prometeu que me ajudaria a encontrá-la se eu me tornasse um cavaleiro. Saori, sem mudar sua expressão gélida, respondeu friamente, com um tom que não deixava margem para discussões. A Fundação Grade cumpre suas promessas, Seiya. Mas não se pode esperar que cumpramos a nossa parte se você não cumprir a sua. A armadura de ouro de Sagitário será o prêmio máximo da Guerra Galáctica. O vencedor terá não só a armadura, mas também o direito de ter todos os recursos da Fundação Grade à sua disposição para encontrar quem quiser, incluindo sua irmã. A proposta de Saori era clara e brutalmente pragmática. Ele teria que lutar na Guerra Galáctica, arriscar sua vida contra outros cavaleiros para ter acesso aos vastos recursos da Fundação Grade e, finalmente, encontrar Seika. Seiya cerrou os punhos, sentindo a injustiça da situação. Ele detestava a ideia de lutar contra outros cavaleiros, que, como ele, eram órfãos forçados a uma vida de combate. No entanto, a chance de reencontrar sua irmã, de cumprir a promessa que fizera a si mesmo, era algo que ele não podia ignorar. Era sua única esperança. Enquanto Seiya considerava a oferta, a sala de reuniões começou a se encher. Outros cavaleiros de bronze começaram a chegar, um por um, vindos de seus longos e árduos treinamentos ao redor do mundo. Eles eram figuras imponentes, cada um com sua própria aura de poder e a caixa de sua armadura de bronze. Entre eles, destacavam-se Gek de Urso, um homem corpulento com músculos definidos sob o terno que havia treinado nas montanhas rochosas canadenses. Sua armadura de urso, que ele já ostentava, o fazia parecer ainda mais robusto. Ele emanava uma energia de força bruta e uma confiança exagerada. Ichi de Hidra, um cavaleiro com uma aparência astuta e uma armadura curiosa, equipada com garras afiadas em suas mãos, representando as múltiplas cabeças da Hidra. Ichi, treinado na Finlândia, tinha um sorriso traiçoeiro e confiava em suas garras venenosas. Ban de Leão Menor, um cavaleiro mais alto e magro, com uma postura reservada, que havia treinado na Tanzânia. Nath de Lobo, um cavaleiro com um olhar selvagem e uma energia agressiva vindo da Libéria.
Jabu de Unicórnio, um cavaleiro com uma postura arrogante e egocêntrica, com cabelos escuros e uma devoção quase doentia por Saori Kido. Jabu, que havia treinado na Argélia, se gabava de ser o mais forte dos cavaleiros de bronze a serviço direto de Saori. E a enigmática Chamal de Camaleão, embora esta última não apareça em luta. Ela é uma das poucas personagens femininas a aparecer no início do mangá, mesmo que brevemente, no contexto da Fundação Grade. A tensão na sala era palpável. Cada cavaleiro tinha sua própria história de dor, seu próprio sacrifício para chegar onde estavam. E a ideia de lutar uns contra os outros, mesmo por um prêmio tão grandioso quanto uma armadura de ouro, gerava um misto de rivalidade, ceticismo e uma estranha camaradagem forçada. A Guerra Galáctica estava prestes a começar, e Seiya, embora relutante e com um forte senso de desconforto, sabia que não tinha escolha. Ele precisava lutar, precisava vencer, tudo por Seika. O palco estava montado para os confrontos que mudariam o destino de todos eles. Capítulo 2 – A Armadura de Pégaso, Parte 2. A Arena da Guerra Galáctica era um espetáculo grandioso, um coliseu moderno que parecia desafiar as antigas construções romanas. O Coliseu Grade, uma imponente estrutura circular de concreto e vidro, com arquibancadas que se elevavam como montanhas, estava completamente tomado por uma multidão vibrante. Milhares de espectadores, curiosos e excitados, preenchiam cada assento, ansiosos pelo início do torneio. As luzes cintilantes da metrópole de Tóquio brilhavam ao redor, mas o foco estava inequivocamente no centro da arena, um palco de combate circular que testemunharia a fúria e o poder dos Cavaleiros de Bronze. Elevada em um camarote de luxo, Saori Kido, com sua postura invariavelmente altiva e um olhar distante, observava a multidão com uma expressão de calculada indiferença, como se o tumulto abaixo fosse apenas um pano de fundo para seus próprios pensamentos. Nos bastidores, Seiya sentia a adrenalina pulsando em suas veias. A armadura de Pégaso, ainda cuidadosamente guardada em sua caixa de madeira escura, esperava o momento de ser vestida. Ele havia aceitado o desafio de Saori, mas a ideia de lutar contra outros cavaleiros, que haviam passado por tormentos semelhantes aos seus na busca por suas próprias armaduras, ainda o incomodava profundamente. A promessa de reencontrar Seika, no entanto, era a força motriz que o impulsionava. A imagem de sua irmã, seus olhos cheios de lágrimas na despedida distante, era um farol que guiava cada um de seus passos. Ele precisava vencer, custasse o que custasse. De repente, a voz de um anunciador, amplificada pelos potentes alto-falantes do Coliseu, ressoou por toda a arena, ressoando em cada canto das arquibancadas e fazendo o coração da multidão vibrar. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos à gloriosa Guerra Galáctica, o maior torneio de combate já concebido. Hoje, testemunharemos o poder dos lendários Cavaleiros de Atena, que, após anos de treinamento árduo em todos os cantos do mundo, se reúnem aqui, neste palco, para se enfrentar em busca do maior prêmio, a lendária armadura de ouro de Sagitário. A multidão rugia em excitação, um som que parecia abalar as fundações do Coliseu. Os Cavaleiros de Bronze, um a um, foram chamados para a arena, seus nomes ecoando com a promessa de combate. O primeiro combate programado, e o que mais gerava expectativa, era entre Gek de Urso e Seiya de Pégaso. Gek, um homem corpulento com músculos protuberantes que quase rasgavam seu uniforme de combate, adentrou a arena com uma confiança exagerada, beirando a arrogância. Sua armadura de bronze de urso, embora ainda em sua caixa, parecia moldar sua própria postura, tornando-o ainda mais robusto e intimidador. Gek havia treinado nas montanhas rochosas canadenses e sua especialidade era a força bruta, com golpes de agarramento que pareciam os de um urso furioso. Pégaso. Que nome ridículo para um cavaleiro. Sou Gek de Urso e vou esmagar você com minhas próprias mãos. Você vai se arrepender de ter vindo para o Japão. Gek tentou um de seus famosos golpes de agarramento, visando prender Seiya em um abraço de urso esmagador. Ele esticou seus braços musculosos, tentando envolver o corpo de Seiya. Mas Seiya, com uma agilidade surpreendente que o punho pesado de Gek não podia acompanhar, desviou com um movimento fluido, esquivando-se do ataque como um raio. Ele não tinha tempo para brincadeiras ou desafios grandiosos.
A promessa de Seika o impulsionava. A imagem de sua irmã, seus olhos cheios de lágrimas na despedida distante, era um farol que guiava cada um de seus passos. Ele precisava vencer, custasse o que custasse. Não tenho tempo para ursinhos de pelúcia, Seiya provocou, suas palavras incisivas, atingindo o orgulho de Gek. A face do cavaleiro de urso se contorceu em fúria. Seiya então concentrou seu cosmo, elevando sua energia interna e desferiu uma sequência de golpes rápidos, quase invisíveis a olho nu. Meteoro de Pégaso! Seiya gritou, liberando uma torrente de punhos que pareciam se multiplicar no ar, atingindo Gek em diversos pontos de seu corpo. Uma enxurrada de impactos, que soavam como uma bateria de tambores rápidos e incessantes, atingiu o cavaleiro de urso em cheio. Gek, embora forte e resistente, não conseguiu resistir à velocidade e à precisão avassaladora dos meteoros de Seiya. Ele cambaleou, os músculos de seu corpo se contraindo descontroladamente, recebendo os golpes sem conseguir revidar, até que finalmente caiu inconsciente no chão da arena, um grande estrondo ecoando no coliseu. Sua derrota foi tão rápida que a multidão ficou em silêncio por um momento, surpresa com a eficiência e a brutalidade contida da vitória de Seiya. E o vencedor é Seiya de Pégaso, o anunciador bradou, rompendo o silêncio e fazendo a multidão explodir em aplausos, mistos de surpresa e admiração. Seiya saiu da arena, vitorioso, mas sem exultação. Aquilo era apenas o começo. Ele sabia que o caminho até Seika seria longo e cheio de obstáculos. Os dias seguintes viram a Guerra Galáctica prosseguir com outros combates intensos, introduzindo mais alguns dos Cavaleiros de Bronze que seriam cruciais para o torneio. Jabu, de Unicórnio, um cavaleiro de cabelos escuros e olhar arrogante que tinha uma devoção quase doentia por Saori Kido, chegando a atuar como seu protetor pessoal no início do torneio. Jabu, com sua armadura de bronze de unicórnio, se gabava de ser o mais forte dos cavaleiros de bronze a serviço direto de Saori. Ele havia treinado nas áridas terras da Argélia, o que lhe conferia uma resistência notável. Ishi, de Hidra, um cavaleiro com uma aparência astuta e uma armadura de bronze curiosa, equipada com garras afiadas e retráteis em suas mãos, representando as múltiplas cabeças venenosas da Hidra mitológica. Ishi, treinado nas paisagens geladas da Finlândia, era um oponente traiçoeiro que confiava nas suas garras secretas e na possibilidade de inocular veneno em seus adversários. Ban, de Leão Menor, um cavaleiro mais alto e magro, com uma postura reservada e um olhar sério, que havia treinado na Tanzânia, sob o sol escaldante da África. Sua armadura do Leão Menor lhe conferia agilidade. Inati, de Lobo, um cavaleiro com um olhar selvagem e uma energia agressiva, vindo das terras da Libéria. Sua armadura do lobo lhe dava uma ferocidade em combate. Em um dos combates seguintes de grande expectativa, Jabu de Unicórnio se enfrentou com Shun de Andrômeda. Shun era um cavaleiro de bronze com uma aparência delicada, quase frágil, e uma natureza surpreendentemente pacifista. Ele detestava a violência e sempre buscava uma solução sem derramamento de sangue. Sua armadura de Andrômeda possuía correntes que podiam se mover com vida própria, uma característica única, e ele havia treinado nas lendárias Ilha de Andrômeda, um lugar conhecido por seus desafios mortais. Você é fraco demais para ser um cavaleiro, Shun. Jabu zombava, seus golpes tentando forçar uma reação violenta de Shun. A armadura de Andrômeda é para guerreiros, não para covardes. Mas Shun resistia, desviando e evitando ao máximo o confronto direto. Eu não quero lutar, Jabu, Shun dizia, sua voz suave mas firme, sem vacilar. A violência não é a resposta. Por que não paramos com isso? Apesar de sua natureza gentil, Shun revelou o incrível poder e a versatilidade de suas correntes de Andrômeda, que agiam tanto para defesa quanto para ataque. As correntes dançavam no ar, bloqueando os ataques ferozes de Jabu com uma precisão assombrosa e, finalmente, imobilizando-o sem causar-lhe dano grave. Jabu, frustrado e completamente incapaz de se libertar do enlaçamento das correntes, foi forçado a se render, sua arrogância desfeita diante da força oculta e inabalável dos meteoros de Seiya. A multidão murmurava, surpresa com o poder do cavaleiro pacifista. Outro confronto marcante foi entre Ichi de Hidra e o misterioso Ryoga de Cisne. Ryoga, um cavaleiro de bronze de cabelos loiros, com uma beleza fria e um olhar distante que raramente revelava emoção, emanava uma aura gélida que parecia congelar o ar ao seu redor.
Ele havia treinado na Sibéria, nas vastas e impiedosas planícies geladas, e suas técnicas estavam intrinsecamente ligadas ao frio extremo e ao congelamento. Você pode ter garras venenosas, Ichi, Hyoga disse, sua voz calma e sem emoção, um sussurro gelado. Mas elas são inúteis contra o meu gelo. Você não pode se aproximar. Hyoga revelou sua técnica lendária, o pó de diamante, uma rajada de ar gelado que se movia na velocidade do som, congelando tudo em seu caminho. O ar ao redor de Ichi começou a condensar em cristais de gelo. Ichi, apesar de suas garras afiadas e seu desejo de atacar, foi rapidamente sobrepujado pelo frio intenso e pelo poder avassalador de Hyoga, sendo congelado e derrotado em questão de instantes. Seu corpo ficou coberto por uma fina camada de gelo, indicando a força do golpe. Finalmente, a arena inteira vibrava com antecipação. Chegou o tão esperado confronto principal, a batalha entre Seiya de Pégaso e Shiryu de Dragão. A multidão estava em frenesi, os aplausos e gritos preenchiam o ar. Shiryu, um cavaleiro de bronze de cabelos longos e negros que escorriam por suas costas, era conhecido por sua serenidade, sua sabedoria e, acima de tudo, pela invencibilidade de seu lendário escudo do dragão que cobria seu braço esquerdo, considerado o mais forte entre todas as armaduras de bronze. Shiryu havia treinado nas lendárias Cataratas de Rozan, na China, sob a tutela do lendário Mestre Ancião. Seiya e Shiryu se encararam no centro da arena, seus olhares se encontrando em um misto de rivalidade e respeito mútuo. Dois dos mais poderosos cavaleiros de bronze, cada um com uma reputação crescente e um poder inegável. Seiya, impetuoso, instintivo e determinado. Shiryu, calmo, analítico e com um poder imenso, guardado sob sua fachada tranquila. Shiryu, Seiya disse, sua voz refletindo a tensão e a expectativa. Que a melhor armadura vença. Que o verdadeiro poder do cavaleiro seja revelado. Shiryu assentiu, com um olhar de respeito em seus olhos profundos. Que assim seja, Seiya. Mostraremos o verdadeiro poder dos cavaleiros e de nossas armaduras. Não há honra maior do que lutar contra um adversário digno. O sino tocou, seu som metálico reverberando por toda a arena, anunciando o início da luta. A atmosfera no Coliseu se tornou palpável, carregada de uma energia intensa, como se o próprio ar esperasse pelo primeiro movimento. A Guerra Galáctica estava prestes a ver a sua mais feroz e lendária batalha até então.